Hoje eu quero te acompanhar em uma caminhada pela palavra. 3 cenários diferentes, 3 histórias que aconteceram em épocas diferentes, em circunstâncias completamente opostas. Mas quando você observa com calma, quando você olha além dos detalhes, você percebe algo maravilhoso. O final é o mesmo, o mover é o mesmo, a resposta é a mesma. Deus entrou na história quando a fé abriu a porta. E antes de iniciarmos a nossa caminhada, deixa eu te lembrar de algo profundo. Naqueles tempos, Deus levantava profetas específicos, porque o Espírito Santo vinha sobre ele para aquele momento. Mas hoje o Espírito Santo habita em nós. O véu foi rasgado de alto a baixo. O acesso foi liberado. Então surge a pergunta que vai acompanhar todo esse devocional. Se Deus não mudou, se o sobrenatural continua vivo, será que a nossa fé ainda está alcançando aquilo que Deus está pronto para fazer? O primeiro cenário, a sunamita. Você encontra lá em 2 Reis 4, versículo 8. O texto diz que o filho da sunamita morreu em seu colo. Não foi longe, não foi escondido, não foi algo distante. Morreu no lugar mais sensível possível, nos braços dela. E sabe o que mais dói? O menino era a promessa de Deus. Era o cumprimento da palavra do profeta. Mas mesmo assim, o menino morre. E agora? O que fazer quando aquilo que Deus prometeu parece desabar? Quando aquilo que Deus colocou nas suas mãos parece não ter vida? Quando o que você carregou com fé de repente silencia? A reação dela é uma das mais lindas da Bíblia. Ela sobe ao quarto do profeta, coloca o menino na cama, fecha a porta e diz ao marido: tudo vai bem. Não era a frase de um crente automático, era uma convicção. Se Deus começou, Ele vai terminar. Se essa história veio de Deus, não vai acabar assim. Ela foi atrás da presença de Deus. Não atrás de explicações, não atrás de justificativas. E quando Eliseu chega, Deus devolve vida onde o mundo já tinha decretado morte. Segundo cenário, a viúva de Sarepta. Você encontra lá em 1 Reis 17, versículo 8. Essa mulher estava no pior momento possível. A Bíblia diz que ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era o último pão, a última refeição. Depois disso, ela e o filho esperavam a morte. E é nesse exato cenário que Deus envia o profeta Elias até ela. A palavra de Elias não foi fácil. Primeiro faz para mim. É como se Deus estivesse dizendo, antes do fim chegar, deixa a fé entrar. Aquela mulher não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, ela entregou. E quando ela entrega, Deus multiplica. A farinha não se acabou, o azeite não secou e a morte que parecia certa foi anulada. O que isso nos mostra? Às vezes Deus não está pedindo algo para tirar de nós. Ele está pedindo algo para abrir espaço, para mostrar que Ele continua sendo o Deus da provisão, o Deus do impossível, o Deus que chega no último instante e vira a história. O terceiro cenário, o servo de Eliseu. Você encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O servo acorda, olha pela janela e vê o exército do inimigo cercando toda a cidade. Ele se desespera. Ah, meu Senhor, o que faremos? Ele viu a ameaça, ele viu o perigo, ele viu o número dos inimigos. Mas Eliseu viu outra coisa. Eliseu viu o céu posicionado. O exército de Deus estava ali, só que invisível aos olhos humanos. Então Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos espirituais se abriram, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor. O que isso nos ensina? A batalha que aos olhos naturais parecem perdidas, grandes demais, assustadoras. Mas aos olhos da fé, Deus já tem recursos posicionados, respostas prontas e livramento cercando você. Porque aquele que te guarda não dorme e não se abala. Depois de mergulharmos nesses 3 cenários,
Ouça Deus falar ao seu coração. Talvez você esteja como a sunamita, segurando algo que parece ter morrido. Um sonho, uma área de sua vida que silenciou, algo que Deus prometeu, mas hoje parece tão distante. A sunamita nos lembra, mesmo quando morre nos nossos braços, não morreu no coração de Deus. Ele ainda tem poder para ressuscitar o que Ele mesmo prometeu. Ou você pode estar como a viúva em Sarepta, tentando administrar o último pouco, as últimas forças, a última porta, o último recurso emocional, espiritual ou financeiro. E Deus está dizendo, se você confiar eu entro, se você liberar eu multiplico, se você der o passo eu abro o caminho. Ou quem sabe você está se sentindo como o servo de Eliseu, cercado, amedrontado. 3 histórias, 3 momentos de crise, 3 intervenções dos céus, e todos eles apontam para a mesma verdade. O sobrenatural continua vivo. E hoje você não precisa esperar um profeta bater à sua porta, porque o Espírito Santo habita em você. É Ele que te lembra que a história não termina com morte no colo, não termina com o último punhado de farinha, não termina com o inimigo cercando a cidade. A história termina quando Deus diz, eu vou intervir. E eu sinto de Deus te dizer, o mesmo Deus da sunamita, da viúva e do servo é o Deus que está entrando no cenário hoje. E a pergunta que fica não é se Deus pode, porque Ele pode. Ele sempre pôde. A pergunta é, você consegue crer o suficiente para acessar o que Ele já liberou? Porque os céus estão abertos. A presença está em você. E o sobrenatural não cessou. A fé ainda é a chave. Posso orar pela sua vida agora? Pai, eu coloco diante do Senhor agora cada cenário, cada vida que agora está ouvindo e recebendo agora essa mensagem, Pai. Oh Pai, o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor não mudou. Oh Pai, o Senhor é o nosso Deus provedor. Aquele que trouxe o teu Filho ao mundo por nós. Oh Pai, ressuscita cada sonho, ressuscita cada casamento agora em nome de Jesus. Oh Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo em nós, nosso intercessor, nosso ajudador, nosso amigo. Obrigado porque o Senhor disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Obrigado, Pai, porque acessaremos o sobrenatural e os nossos olhos contemplarão a tua perfeição. Obrigado, Pai, por cada um irmão, cada irmã sendo avivado agora com essa palavra. Em nome de Jesus, amém.